Se você herdou um cargo, um nome ou um império, escute com atenção. O maior erro que você pode cometer é tentar ser a continuação perfeita de quem veio antes. Grandes homens não deixam apenas legados, eles deixam sombras. E quem entra nelas sem estratégia desaparece. A maioria dos sucessores não cai por falta de competência, cai por respeito excessivo ao passado. Hoje, você vai entender por que copiar um ícone é a forma mais rápida de perder autoridade e como quebrar essa sombra sem confronto direto. Se essa advertência já acendeu um alerta em você, deixe um comentário agora. Poder começa com consciência, e consciência começa quando você se posiciona. Quando um grande homem ocupa o centro do poder por tempo suficiente, ele deixa de ser apenas uma pessoa. Ele se transforma em referência absoluta. Tudo passa a ser medido por comparação. Decisões, postura, resultados, até o silêncio. O problema é que essa comparação não é racional, ela é simbólica. O sucessor não é avaliado pelo que faz, mas pelo quanto lembra aquele que veio antes. É assim que nasce a sombra do ícone. Uma presença invisível, constante, sufocante, que redefine o jogo antes mesmo de você mover a primeira peça. Essa sombra cria uma armadilha cruel. Quanto mais você tenta demonstrar respeito, mais você reforça a régua que será usada contra você. Cada tentativa de imitação alimenta a ideia de que o verdadeiro poder ainda pertence ao ausente. O antecessor vira parâmetro, não legado. E parâmetros não inspiram, eles limitam. Você não herda o carisma, o contexto histórico nem as circunstâncias que tornaram aquele homem grande. Mas herda a cobrança, herda a expectativa, herda a desconfiança. Enquanto você tenta provar que é digno da posição, o ambiente já decidiu que você é apenas uma sombra tentando parecer sólida. É aqui que muitos falham sem perceber. E se esse cenário parece familiar, seja na sua empresa, na sua família ou na sua carreira, curta este vídeo agora. Não por apoio, mas por estratégia. O algoritmo recompensa a autoridade percebida. E a autoridade começa quando você demonstra que entende o jogo em que está inserido. A imitação oferece uma falsa sensação de segurança. Para o sucessor inseguro, copiar o estilo, o discurso e até os gestos do grande homem parece uma forma inteligente de evitar erros. Afinal, se funcionou antes, deve funcionar de novo. Esse raciocínio é exatamente onde a armadilha se fecha. No jogo do poder, repetir uma fórmula consagrada não gera continuidade, gera comparação constante. E toda comparação com um ícone é uma batalha perdida de antemão. Quando você imita, você aceita tacitamente que o modelo perfeito já existiu. Sua atuação passa a ser medida não pelo impacto que gera, mas pela fidelidade ao passado. Pequenas diferenças viram defeitos. Pequenos desvios viram falhas graves. E mesmo quando você acerta, o mérito nunca é totalmente seu. O crédito escorre de volta para o antecessor, reforçando a percepção de que o verdadeiro poder ainda não mudou de mãos. Há algo ainda mais perigoso nisso. A imitação elimina o mistério. E sem mistério, não existe respeito duradouro. As pessoas precisam sentir que você opera com critérios próprios, que suas decisões seguem uma lógica nova, não um manual antigo. Copiar sinaliza dependência. Dependência sinaliza fraqueza. E fraqueza convida desafio. É exatamente por isso que tantos sucessores bem-intencionados perdem autoridade em silêncio, dia após dia, até perceberem tarde demais que ninguém mais os leva a sério. Se você já viu isso acontecer, ou pior, se reconhece esse padrão ao seu redor, escreva nos comentários apenas sombra. Isso não é engajamento vazio. É um teste de autoconsciência. Quem entende a armadilha começa, nesse exato momento, a sair dela. A história é implacável com quem tenta repetir grandeza. Quando um líder extraordinário desaparece, o que fica não é apenas um vazio de poder, fica uma expectativa impossível de ser sustentada. Ao longo dos séculos, o padrão se repete com precisão quase matemática. Sucessores assumem o comando prometendo continuidade absoluta e acabam esmagados pela comparação. Não importa o talento. Não importa a intenção. A tentativa de preservar exatamente o passado transforma o presente em uma versão pálida, sempre insuficiente. O erro comum é acreditar que o respeito vem da fidelidade ao legado. Na prática, acontece o oposto. Quanto mais o sucessor se apega aos símbolos, discursos e métodos do ícone, mais o ambiente percebe que nada realmente mudou. E quando nada muda, o poder não se renova, ele apodrece. A elite começa a testar limites. Os aliados ficam ambíguos. Os adversários se tornam ousados. A autoridade, antes incontestável, passa a depender de lembranças que não pertencem mais ao agora.
O detalhe mais cruel é que esses sucessores raramente entendem por que estão perdendo espaço. Eles acreditam que estão fazendo tudo certo. Mantêm tradições, respeitam rituais, repetem estratégias consagradas. Ainda assim, o apoio se dissolve. O erro nunca foi de execução. Foi de leitura do jogo. A história não recompensa quem preserva mitos. Ela recompensa quem cria novos centros de gravidade. Se você já percebeu como ambientes inteiros mudam de postura quando sentem que o poder perdeu frescor, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender essa dinâmica. Não como alerta emocional, mas como ferramenta estratégica. Porque no jogo do poder, aprender com a história não é erudição, é autopreservação. A transgressão da Lei 41 quase nunca acontece de forma explícita. Ela é silenciosa, gradual e, justamente por isso, devastadora. O sucessor acredita que está agindo com prudência quando, na verdade, está assinando sua própria sentença. Ele evita mudanças profundas para não desrespeitar o antecessor. Repete discursos para mostrar lealdade. Mantém decisões antigas mesmo quando o contexto já mudou. Tudo isso parece nobre. Tudo isso é fraqueza estratégica. O problema central é que o poder não respeita boas intenções. Ele respeita a necessidade. Quando você governa, lidera ou comanda como se o passado ainda estivesse no controle, você comunica algo perigoso, que sua presença não é essencial, que você ocupa o cargo, mas não o centro real das decisões. Aos poucos, a estrutura começa a se ajustar a essa leitura. Pessoas passam por você. Decisões importantes são adiadas. Conselheiros testam sua convicção. Adversários sentem o cheiro da hesitação. Esse é o preço real da imitação. Não é uma queda imediata, mas uma erosão constante. Dia após dia, sua autoridade perde densidade. Você ainda está no topo, mas já não pesa. E no jogo do poder, quem não pesa, cai. Sempre. Se este padrão já apareceu na sua carreira, na sua empresa ou em alguém próximo, deixe um like agora. Não como aprovação, mas como marcação mental. Toda vez que você interage com esse tipo de conteúdo, você treina o olhar para identificar sinais de transgressão antes que seja tarde demais. E evitar a queda começa exatamente aí, reconhecendo o erro enquanto ele ainda é reversível. Por trás da imitação constante existe um problema mais profundo e mais perigoso: identidade emprestada. O sucessor que tenta repetir um grande homem quase nunca percebe que deixou de decidir com base na realidade presente. Ele passa a decidir com base no medo. Medo de errar diferente. Medo de manchar o nome herdado. Medo de ser comparado e perder. Esse medo molda tudo. A postura fica contida. As escolhas ficam previsíveis. A ousadia desaparece. A partir desse ponto, algo silencioso acontece dentro da mente do líder. Ele deixa de perguntar o que é necessário agora e passa a perguntar o que ele faria. Essa troca aparentemente inocente é letal, porque o contexto mudou. As pessoas mudaram. O jogo mudou. Mas a referência mental continua presa ao passado. O líder já não age, reage. Já não cria, preserva. Já não inspira, justifica. Com o tempo, essa dinâmica corrói até a autoconfiança. Cada decisão gera dúvida. Cada escolha precisa de validação externa. E quanto mais o sucessor busca aprovação, menos autoridade ele projeta. O ambiente percebe. Sempre percebe. Poder não tolera insegurança prolongada. Onde há hesitação, surgem alternativas. Onde há alternativas, surgem disputas. Se em algum momento você já sentiu que estava vivendo à sombra de alguém maior, seja um mentor, um fundador ou um nome pesado demais, escreva nos comentários apenas identidade. Esse gesto não é simbólico. É estratégico. Quem nomeia o problema começa a recuperar o controle. E no jogo do poder, recuperar o controle da própria mente é o primeiro passo para recuperar o respeito externo. A observância real da Lei 41 começa quando você entende uma distinção que poucos conseguem enxergar. Você não precisa destruir o passado para assumir o poder, mas precisa deslocá-lo. O erro dos sucessores fracos é acreditar que existem apenas duas opções: copiar ou confrontar. Essa visão limitada cria conflitos desnecessários ou submissão silenciosa. O estrategista escolhe um terceiro caminho: substituição simbólica. Quebrar a sombra não é atacar o ícone. É mudar, com precisão cirúrgica, os critérios pelos quais o poder é medido. Enquanto todos continuam olhando para o que o grande homem fez, você passa a ser avaliado pelo que só você consegue resolver agora. O foco sai da memória e vai para a necessidade presente.
É nesse deslocamento que a autoridade se reconstrói sem ruído. Isso exige frieza. Exige abandonar a tentativa de ser comparado favoravelmente e aceitar, no início, parecer diferente. Diferente gera desconforto. Desconforto gera tensão. E a tensão, quando bem conduzida, gera respeito. Você honra o legado mantendo a estrutura, mas altera o método. Preserva a fachada, mas reorganiza o interior. Aos poucos, o ambiente para de perguntar como ele faria, e passa a perguntar como você pensa. Essa transição não precisa ser anunciada. Pelo contrário, quanto mais silenciosa, mais eficaz. Decisões firmes, padrões consistentes, critérios claros. O poder responde à coerência, não à nostalgia. Quando as pessoas percebem que o sistema funciona melhor sob sua lógica, a sombra perde força. Não por confronto, mas por irrelevância. Se este princípio fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que esteja preso entre respeitar demais o passado e temer o futuro. Não como provocação, mas como ferramenta. Porque no jogo do poder, quem redefine os critérios decide quem permanece e quem desaparece. No mundo moderno, a Lei 41 se manifesta com ainda mais crueldade. Empresas familiares, cargos herdados, sucessões corporativas e até transições entre líderes carismáticos seguem o mesmo roteiro. O novo líder chega cercado por expectativas antigas. Funcionários esperam o mesmo estilo. Sócios exigem as mesmas decisões. O mercado pressiona por continuidade absoluta. E é exatamente aí que muitos enterram a própria autoridade tentando agradar a todos. A aplicação estratégica da lei, hoje, não está em romper publicamente com o passado, mas em tornar-se funcionalmente indispensável. Em vez de repetir discursos, você resolve problemas que ninguém antes resolveu. Em vez de manter métodos porque sempre foi assim, você entrega resultados onde o legado já não alcança. O poder moderno respeita a eficiência visível. Quem resolve crises ganha legitimidade mais rápido do que quem preserva símbolos. O sucessor inteligente entende que a comparação morre quando surge dependência. Quando decisões críticas passam inevitavelmente por você, a memória do grande homem perde centralidade. O sistema se reorganiza ao redor da sua capacidade prática, não da história. É assim que a sombra se dissolve sem resistência. Silenciosamente. Inevitavelmente. Se você ocupa, ou pretende ocupar, uma posição onde o passado ainda dita regras, inscreva-se no canal agora. Não por hábito, mas por vantagem estratégica. Aqui, cada análise existe para impedir que você repita erros clássicos em cenários modernos. No jogo do poder, antecipar padrões é o que separa quem herda um cargo de quem realmente assume o controle. A consequência final de ignorar esta lei é sempre a mesma. O sucessor que tenta ocupar exatamente o lugar de um grande homem não herda o poder, herda o peso. Ele se curva à memória, vive sob comparação eterna e termina isolado, questionado e descartável. A história é precisa nesse julgamento. Quem copia um ícone jamais o substitui. Apenas confirma que nunca foi necessário. O trono permanece, mas a autoridade se dissolve. E quando o respeito evapora, o destino já está selado. É assim que impérios encolhem, carreiras estagnam e nomes desaparecem. Não por ataque externo, mas por submissão simbólica. O erro não está em respeitar o passado. Está em tentar viver dentro dele. O poder não tolera ecos. Ele exige presença. Agora, se realmente compreendeste o alcance desta lei, responde-me isto. Poucos veem além das aparências. Serás um deles. Há figuras que dominam o tempo sem jamais enfrentá-lo. Caminham por corredores construídos por outros, mas nunca pisam exatamente nas mesmas marcas. Alguns acreditam que honrar é repetir. Outros, que romper é destruir. Um deles ascende. O outro cai. Aqui está a pista verdadeira. O poder se move para onde a necessidade aponta. E aqui está a pista falsa. A lealdade preserva a autoridade. Se conseguires identificar qual delas te fortalece e qual te condena, entenderás o coração oculto desta lei. Caso contrário, repetirás o erro mais comum dos ambiciosos: confundir memória com força. Deixe sua resposta nos comentários, e veremos quem realmente compreendeu o poder por trás desta lei. Poucos ousam responder. Menos ainda acertam. E lembra-te, no jogo do poder, errar não é gratuito.